Vamos lá, então, né? Nossa aula presencial número 9, aula não presencial número 9, né? Vamos falar aí dos povos antigos da África. Olha só, pessoal, né? Povos, não vamos falar só de um, como às vezes o pessoal só fica preso só ao mais conhecido, né? Vamos sempre tentar aprofundar mais o conhecimento aí sobre o continente africano, seja no primeiro ano, seja nos anos seguintes, né? Segundo ano a gente está discutindo também sobre África a partir de hoje, ok? Quando a gente fala de povos antigos da África, pessoal, Egito geralmente é enquadrado como Oriente Médio antigo, né? Como a gente discutiu naquela divisão lá, mas ele pertence ao continente africano, certo? Ele, por essa relação que ele tem ali, por ele estar no crescente fértil, que a gente tem essa discussão. Vamos lá, primeiro umas questões geográficas bem básicas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, tanto pelo chat quanto pelo áudio, tá? O continente africano, né? A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro em maior extensão territorial. O território dele estende-se por 30 milhões, mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando cerca de 20% da área continental da Terra. Olha só, né? Um território, um continente imenso, né, pessoal? E a África é continente. Eu sei que vocês discutem isso com o professor de geografia, ele deve, claro, que esclarecer isso para vocês, né? Os seus professores de geografia que vocês já tiveram, mas a África é um continente. E aí você vê a divisão política atual, né? São 54 países, se eu não me engano, certo? Então é um território realmente muito grande, tá, pessoal? Muito grande mesmo. É o terceiro maior continente do planeta, em extensão territorial. Algumas características geográficas que eu tirei lá do livro de vocês mesmos, tá? Tá lá no capítulo sobre África Antiga. Olha lá. A África apresenta uma topografia variada, com planícies, planaltos, regiões montanhosas. Além disso, possui vastas áreas desérticas e semidesérticas, florestas tropicais e equatoriais, savanas, cerrados e alguns oásis, né? No meio dos desertos, né? Você vai ter alguns oásis onde vão se desenvolver civilizações, tá? Aí no mapa tem aí justamente a localização, né? Você tem o Saara aqui em cima. Deixa eu botar minha caneta para vermelha. O Saara aqui em cima, né? Você vai ter também o Kalahari aqui. Tem outras regiões desérticas também, né? Uma aqui já próximo da Península Arábica, né? Mas as dois desertos, sendo que o Saara é o maior deserto de areia do mundo, o maior deserto do mundo, né? E principalmente sendo de areia, né? Uma região muito quente, bastante conhecida, né? Assim, na mídia, né? E a localização ali no planeta, onde fica o continente africano, né? Savanas, florestas tropicais, equatoriais, né, vai depender da região onde eles ficam, né, e essa floresta mediterrânea aqui, né, já próxima à Europa. Outra característica física do continente africano é a sua constituição compacta, isso é, seu litoral não apresenta grandes recortes, como baías, enseadas ou penínsulas, certo? Além da diversidade física, a África apresenta uma grande variedade étnica, ou seja, são diversos povos, pessoal. Nunca pensem que africano é um povo só. Assim como a América, você imagina que o cara que mora lá no norte do Canadá é a mesma etnia, é o mesmo povo do cara que mora aqui no Brasil, né, ou que morava aqui no Brasil no período pré-colonial, né? Então, lá é a mesma coisa, gente, tem uma diversidade imensa. A gente já discutiu a África na pré-história, né? E que é de lá que vai surgir os primeiros hominídeos, né? E dali vão se espalhar para o mundo, e ali mesmo vai ter uma diversidade imensa, certo? É uma diversidade muito grande. Não é um povo só, e não é, gente, a África não é um país, é um continente, né? São 54 países na atualidade. Naquela época foram diversos povos, reinos, impérios, certo? Nômades, seminômades, sedentários, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vamos para frente. Lá, então, vai surgir diversas civilizações. Eu peguei essa linha de tempo aí, lá do livro de vocês também, né? Tem os egípcios ali, eu sei que está pequeno para vocês, mas está no livro de vocês, viu, pessoal? Página 75, essa linha de tempo, né? Os egípcios ali, 3.100 a 525 a.C., né? Mas depois disso ainda vai passar, ainda vai ter povos egípcios, né? Mas já vai ser uma situação política diferente. Cuxitas, né? Que é onde tem essas pirâmides aqui, é justamente no que restou do Kush, né? Ou do Kush, como alguns chamam. Garamantes, que são os que surgiram lá nas regiões de oásis, certo? A gente vai discutir essas outras civilizações também, certo? E os Axumitas, olha aí, que
que estrutura interessante aí, né, que sobrou aí da civilização, as Xumitas. Todos esses aí são da Antiguidade. Depois da Antiguidade, a gente vai ver no que é a Idade Média Europeia, o que vai acontecer lá na África e na Idade Moderna, também vão surgir diversos reinos e impérios que a gente discute só lá, mais um pouquinho no final do primeiro ano e mais no segundo ano, certo? E aí tem a linha de tempo com alguns eventos, né? Então, vamos para frente. A primeira civilização, e essa aula é a primeira parte que a gente vai discutir sobre a civilização egípcia. Teremos duas, eu acho que mais uma aula sobre Egito, né? Se não ficar muito extensa, fica só uma aula. E depois a gente vai falar sobre outras civilizações que surgiram lá no continente africano, na antiguidade, certo? A mais antiga, uma das mais antigas da humanidade, é justamente a civilização egípcia, e a mais conhecida também, né, pessoal? Vamos lá, então. Primeira parte sobre civilização egípcia. Primeiro, né, os antigos egípcios. Esse trecho está no livro de vocês também, tá, pessoal? Desde aproximadamente 8.000 antes de Cristo, ó, muito tempo atrás, né, gente? Pré-história, né, neolítico. Grupos seminômades. Quem são seminômades? A gente falou de nômades e de sedentários. Seminômades, pessoal, são justamente, então, aqueles que se deslocavam de tempos em tempos, né? Eles não se deslocavam constantemente, né? Então, grupos seminômades habitavam nas regiões do Rio Nilo. Eles se dedicavam à pesca, à caça, à coleta de frutos e cereais nativos da região. Esgotavam, então, eles mudavam para outra região. Ali na região, né, nos arredores do Rio Nilo, e desenvolviam atividades como criação de animais e agricultura, favorecido justamente, né, pelo rio e pela fertilidade do rio. Lembrando, olha só um mapa aí, pessoal. Cadê meu mouse aqui? Essas partes verdes, né, nas proximidades, nas margens do rio Nilo, são as regiões férteis, né, e ao redor é deserto. Olha a importância desse rio, e é isso que a gente vai discutir nessa aula, tá? Ao perceberem que as cheias do rio Nilo fertilizavam as terras localizadas às suas margens, esses grupos buscaram desenvolver técnicas para armazenar água durante as cheias e utilizá-las para irrigar suas plantações. Não ficavam só dependendo diretamente do rio, eles criavam um mecanismo de utilizar ainda mais, de expandir o poder desse rio, né? Aproveitando melhor a fertilidade do solo. Ao longo do tempo, eles formaram comunidades agrícolas independentes entre si. Essas pequenas comunidades independentes, a gente vai chamar de nomos, guardem esse nome. Essas comunidades eram lideradas por chefes, os nomarcas. Olha só, pessoal, não é monarca, tá? Monarca a gente vai ver mais para frente. São nomarcas, que frequentemente disputavam o controle das áreas férteis. Logicamente, eles ficavam disputando ali o que é que eles teriam dominar, né? Queriam dominar outras regiões. Eu não lembro se eu coloquei questões geográficas. Só voltando aqui, só analisando mais um pouquinho esse mapa, né? Fica nessa região aqui do planeta, né, no nordeste da África, né, já em contato com o Oriente Médio, com a península do Sinai, que está atrelada à Península Arábica, certo? A gente vem discutindo, faz parte ali do crescente fértil, né, essa região aqui a gente vai chamar pertencente ao crescente fértil também, como a gente vem discutindo, né, e olha só, pessoal, o rio, o deságue dele vai ser justamente nessa região aqui, o delta do Nilo, que é uma região bastante fértil. A gente vai ver já essa questão geográfica aí mais explicado. Mas há essa divisão entre Baixo Egito, o Baixo fica no norte, tá, pessoal? E o Alto Egito, né? A divisão é justamente aqui, ó, na região onde ficava a cidade de Mênfis, próximo ali onde hoje é o Cairo, certo? Então, Alto Egito, sul, de onde vem o rio, por onde vem o rio, tá? E Baixo Egito, norte, né? O que a gente classifica como norte, né? Esse é algo construído, que é onde vai desaguar lá no Mar Mediterrâneo. Vamos falar mais sobre o rio, então. O Rio Nilo tem sua origem em dois grandes lagos. O Lago Vitória, em Uganda, esse lago aqui, pessoal, ó. O rio nasce desse lago, lá em Uganda, né? Já que tem contato lá com a Tanzânia, já bem mais ao sul, né? Já na região central ali do continente africano. E no lago Tana, em Etiópia, esse lago aqui, ó. Cadê, meu Deus? Se não me engano, é esse aqui. Ah, não, desculpa, Etiópia. Esse lago fica nessa região aqui, certo? Então, são os dois principais contribuintes para a formação do Rio Nilo.
ok? Sendo que a sua fonte mais remota, porque o rio são junção de vários contribuintes, né, que contribuem para a formação do Rio Nilo, né? A sua fonte mais remota, ela vai estar lá na floresta de Neugui, em Ruanda, que é aqui, Ruanda é aqui, pessoal. Então, a fonte mais remota do Rio Nilo é nessa região aqui, tá? Então, olha aqui. Ele nasce sua primeira nascente é aqui, e só vai desaguar lá no Mar Mediterrâneo, no delta do Nilo, lá onde é o Egito, né? E dá um comprimento de 7.088 quilômetros, pessoal. Se não me engano, é o maior rio, né? Ele compete ali diretamente com a Amazônia, então, o maior rio do planeta, certo? Em extensão, né? Não em volume. Em volume é o rio Amazonas, em extensão é o rio Nilo. Isso aí vocês discutem lá com o professor de geografia tranquilamente. Por ser um rio perene, ou seja, que nunca se esgota, né? Ele está no meio do deserto, mas ele nunca se esgota justamente porque onde ele nasce não é uma região desértica, tá? E ele vem de lagos, não tem como ele secar, né? O Nilo se transformou na fonte de vida para os egípcios. A foz do Nilo é formado pelo delta, semelhante à figura de um triângulo, lá em cima, né? Que está no Egito, medindo cerca de 160 quilômetros de comprimento e 250 de largura. Isso aqui, pessoal, tem 250 quilômetros de largura e 160 de comprimento. E é uma região extremamente fértil, certo? E aqui do lado tem uma imagem satélite, ficou escondidinha porque ela é comprida, mas é bem legal, que é justamente onde o rio nasce, né? A região mais longa de nascimento do rio. Deixa eu mudar minha caneta. A região mais longa aqui de nascimento do rio, e ele vai descendo, né? Ele aí serpenteando pelo continente, né? Avança ao deserto, né? Você vê que ele sai da região fértil e vai avançando pelo deserto, né? Até chegar lá no delta e desaguar no mar Mediterrâneo, né? Esse mar Mediterrâneo que é palco de quase todas as nossas discussões sobre a antiguidade, né? Ocidental. Então, pessoal, isso é para vocês verem como o rio é grande e principalmente, né? Como ele adentra o deserto, né? E isso é bem importante e a gente vai ver por quê. Olha aí, e aí já falando diretamente da região do Egito, né? A importância desse rio, ó. No Egito Antigo, a agricultura só era possível por causa das cheias do Nilo. É deserto, pessoal. Sem rio, sem água, não tem agricultura, né? No decorrer do ano, o rio passava por um período de cheia e por um período de vazante. Ele enche, né? Quando tem muitas chuvas lá na região, né? Onde não é deserto, tem um período de chuvas, certo? Nessa região aqui. E aí, claro, vai ter muita água, né? Uma região muito grande, toda aquela água vai correr para o Rio Nilo, né? Os outros rios que contribuem para ele vão entregar essa água para ele, né? E ele vai levar isso com tudo. Então, esse período vai ser o período de cheias, né? O período de cheia, olha aí na imagem 1, certo? Ocorria entre os meses de junho ou de julho e novembro. Nesse período, os egípcios armazenavam a água das cheias em grandes reservatórios para utilizar em outro momento. E aí, olha só, pessoal, a gente entrando aí, cadê minha canetinha? Aqui, deixa eu botar em vermelho novamente. Então, aqui, pessoal, você vê que a água sobe, né, e toma as margens, né? A partir de novembro, o Nilo entrava num período de vazante. Olha aqui como o leito dele desceu, né? Voltou para a sua origem. Conforme as águas do rio iam baixando, surgiam às suas margens campos cobertos de humus. Olha aqui essa região que estava coberto de água, né? Elas vão ficar cheias, vão ficar depositadas ali. Humus, que são humus? É uma matéria orgânica do rio, justamente que vem junto com a água, né? E deposita ali naquela região, e é um fertilizante natural, né? Para aquelas terras. Em humus, que eram então arados e semeados. Em fevereiro, ainda no período de vazante, começava a época de estiagem, que durava até julho. Nessa época, a água que havia sido armazenada durante a cheia era utilizada na irrigação das lavouras, cujos cultivos eram colhidos antes do começo da nova cheia. Inteligência, né, egípcio? Vocês foram sensacionais, caras. Vocês aproveitam quando o rio enche, conseguem captar água, né, transportar para outras regiões, já que ele está num volume maior, né, numa altura maior, né, e aí levam, reservam, fazem diques, fazem todo um controle, fazem reservatórios, né, essa água não vai ficar somente na margem, mas quando ela desce, além de deixar esses campos aí totalmente fertilizados, você ainda aproveita aquela água, né? Parabéns, egípcios, vocês foram sensacionais.
e aí ainda discutindo sobre o rio Nilo, né? Mas o Nilo sozinho, pessoal, seria suficiente para transformar o Egito no que ele se transformou? Essa é uma imagem do Cairo, uma imagem atual do Cairo, tá, pessoal? Isso é o rio Nilo na sua passagem ali pelo Cairo, próximo ali onde era a região da cidade de Mênfis, né, que foi uma das capitais do Egito Antigo, tá? O Nilo permitiu, em pleno deserto, o cultivo de trigo, centeio, cevada, linho, algodão, vinhas, frutas, hortaliças, entre mais outras coisas, né? A própria pecuária e o papiro, que a gente vai falar dele depois. Por se desenvolverem as margens de um rio, o Egito Antigo também era considerado uma civilização fluvial, que a gente discutiu isso já nas outras aulas, o que é uma civilização fluvial, né? Essas civilizações fluviais que a gente vem debatendo. Muitas vezes, no período de cheias, o grande volume de água do rio Nilo causava estragos à agricultura e a morte de pessoas e do gado, quando eles não controlavam, quando eles não tinham ainda controle sobre essas águas, né? Para conter as águas, os egípcios construíram barragens que impediram a passagem da água e formavam reservatórios. Olha só, pessoal, barragens e reservatórios, né? Nos períodos de seca, canais saindo desses reservatórios conduziam a água para terrenos mais distantes das margens do rio, ampliando assim as áreas de cultivo. Aproveitavam totalmente a capacidade do rio, né? Portanto, as águas do rio Nilo, sozinhas, né, não garantiriam o desenvolvimento da civilização egípcia, civilização de cerca de 3.000 anos, imensa, né? Eles não tinham só a água, só o rio ali quietinho, sem ninguém mexer, não tem como, né? E a gente viu isso nas outras civilizações também, né? A habilidade e o trabalho humanos, olha só, pessoal, importante isso. A habilidade e o trabalho humanos foram fundamentais para adaptar as condições oferecidas pela natureza às necessidades de vida social. Perfeito isso, pessoal. Isso é o desenvolvimento de civilizações, é o controle do homem sobre a natureza. Toda a história da humanidade, né, os desenvolvimentos de grandes civilizações, e até hoje você vê o homem tentando controlar a natureza ao seu favor. E foi isso que aconteceu. Sem isso, não teria Egito Antigo, ok? Por isso tem essa frase famosa do historiador grego Heródoto, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, é o Nilo que deu o Egito vida. Sem o Nilo, não teria como se desenvolver a civilização egípcia, pelo menos no tamanho que ela foi. E uma imagem sensacional essa, né, pessoal? Justamente aí o Nilo no sua quase toda a sua extensão, principalmente no deserto adentro, e lá, cadê minha canetinha? E lá aqui o delta, né, ó, como ele é verde, que coisa linda, né, pessoal? Foto sensacional aí de satélite, né? Península do Sinai, Península Arábica, Mar Vermelho aqui, certo? Perfeito, o deserto do Saara, né? Bem legal. E aí, já na última parte, pessoal, já entrando um pouquinho na questão da história política do Egito, os nomos e a unificação do Estado egípcio, né? O início, né, da civilização egípcia, a gente discute aí a partir daí, tá? A primeira organização, o pessoal que tiver com pressa já está acabando, tá, pessoal? Mas não saiam, se alguém precisar sair, não saia sem ter colocado o nome e a turma aí. Mas eu vou deixar a atividade também lá no Classroom, vocês têm que marcar a presença da aula aí, colocando o nome e turma, e depois que eu publicar essa aula, provavelmente à tarde, eu devo publicar quando eu editar o vídeo, eu vou colocar lá a pergunta de participação, lá no Classroom, eu preciso que vocês respondam, combinado? Os nomos e a unificação do Estado egípcio. A primeira organização política do Egito recebeu o nome de nomos, a gente já fala um pouquinho sobre eles, né? Eram pequenas comunidades agrícolas governadas por chefes locais. Isso é nomos, certo? Pequenas comunidades agrícolas governadas por chefes locais. Quem são esses chefes? Os nomarcas, olha o professor se atrapalhando também, né? As atuações dos nomarcas, que são chefes dos nomos, a expansão das atividades agrícolas, graças às obras de irrigação e drenagem, e as seguidas disputas regionais, né, entre eles, contribuíram para a fusão dessas nomos. Então, lá por volta de 3.500 a.C., a gente vai ter dois reinos no Egito. O Alto Egito, que fica no sul, né, na região alta do rio, vamos dizer assim, e o Baixo Egito, que a gente viu ali, a partir mais ou menos da região de Mênfis, né, que é o norte ali, a região do delta do Nilo. Então, dois reinos nós temos lá em 3.500. Todos esses chefes locais, esses nomes que estavam tudo espalhadas ali, independentes entre si, elas se juntam, então, em dois reinos. Alto Egito, Baixo Egito, ok? Já por volta de 3.100 a.C., né? O pessoal colocando o nome aí, né? Menés, o Narmer, essa figura aqui seria o Narmer, tá, pessoal? Há uma dúvida, ele é semilendário, né, como diz aí, é um rei semilendário do Alto Egito, ele era do Alto Egito,
ele consegue, né, assumir ali o controle das nomos e criou um Estado unificado dos reinos. Ele já era o rei lá no norte, né, e ele acaba dominando também o sul. Né, ele era rei no Alto Egito, ou seja, no sul, e domina o norte lá, o Baixo Egito, certo? E unifica. Segundo a tradição, ele foi o fundador da primeira das 33 dinastias que governaram o Egito por mais de 3.000 anos. É o que a gente chama ali de Egito Antigo, Estado Unificado, esse período, né? E também foi o primeiro faraó, né? Essa unificação diminuiu as disputas entre os chefes daqueles chefes locais, né, dos nomos, e possibilitou o grande desenvolvimento. Agora unificado, eles vão se desenvolver. E aí até essa imagem, pessoal, ele está usando essa coroa aqui, né? Essa aqui é a do Alto Egito e essa é a coroa do Baixo Egito. Quando ele junta, né, os dois, quando ele unifica, então ele passa a usar essa coroa aqui. Essa é a coroa tradicional aí dos faraós. A figura do faraó e as demais figuras da sociedade egípcia a gente vai discutir na próxima aula, certo? Aí é só uma divisão da história política do Egito Antigo, né? Vejam que essa linha de tempo, ela está começando embaixo, né? É diferente essa das outras que a gente viu, por exemplo, no livro, né? 3.200, mais ou menos, 3.100, a gente vai chamar de período arcaico, e vai todos esses períodos aí que a gente vai discutir, chegando até o final lá, na invasão persa, né, onde vai ter ainda povos egípcios dominados, mas depois a gente vai ver o fim totalmente, né, de uma independência política lá do Egito, lá no período da dominação romana, ok? Pessoal, como eu disse, para registrar, primeiro, para registrar a presença, coloque o nome e turma, por favor, aí no chat, certo? Quem não colocou ainda, por favor, coloque. Eu vejo que tem muita gente primeiro H, os outros primeiros anos, pessoal, cadê vocês? Cadê os outros primeiros anos? O que é que está acontecendo? Aula nesse horário, eu acho que é melhor para vocês, talvez, né? Depois vocês me informem o que é que vocês acham, certo? 8 horas é muito cedo, muita gente não consegue participar. Hoje teve mais participação que os outros dias, né? E eu vou deixar uma pergunta, ainda não está lá no Classroom, tá? Só depois que eu publicar essa aula, eu publico junto com a pergunta, e aí vocês vão lá e respondem também. Eu preciso que vocês tanto coloquem o nome no chat, como também respondam a pergunta de participação. Motivem seus colegas, pessoal, a participarem mais da aula, mesmo que não seja no Meet, e eu entendo que não pode participar do Meet, mas que participe da aula lá pelo YouTube. Veja a aula no YouTube, comente o nome e a turma lá no YouTube, certo? Assistam a aula e comentem o nome e turma, porque senão fica uma baixa participação, é ruim para vocês que não estão vendo as aulas, estão perdendo, né, o aprendizado, como também para mim, porque eu preciso que vocês tenham uma maior participação, né? Tanto, meu trabalho é esse, né, pessoal? É dar aula para alguém, não é dar aula para 15, para 20, é dar aula para, sei lá, quase 90 alunos, acredito que eu tenho nos primeiros anos. Cadê esse pessoal, né? A participação foi muito baixa nas últimas aulas, eu preciso. Motivem os colegas, pessoal, que vocês têm amizade, que vocês têm proximidade. Chame eles, gente, vão participar, vão assistir as aulas, não só de história, estou falando de história, mas eu preciso que vocês participem, né? Vocês precisam participar de todas as aulas, certo? Quem tiver dúvida, pessoal, pode mandar pelo chat, pode mandar por áudio, pode perguntar depois, ou então pode guardar para a próxima aula, certo? Eu vou precisar sair, vocês, obrigado pela participação, certo? Vamos interagindo aí, fiquem bem, se cuidem, ok? E qualquer coisa, tem os professores, tem os tutores e tem a equipe diretiva para auxiliar vocês. Combinado, pessoal?